E aí, agora estamos na Fortaleza de Santa Catarina, aqui em Cabedelo, viu? Bem no final de Cabedelo, né? É, a entrada aqui é R$ 4, né? E aí pode ser tanto no, pode ser tanto em dinheiro quanto no Pix, né? Então assim, Eu paguei no Pix. é algo que é interessante de falar porque tem muitos lugares históricos que geralmente vão aceitar mais em dinheiro, né? Então aqui aceita em Pix, certo? E aqui, Eu paguei no inclusive, Pix pra todo mundo que vir daqui a pouco. ele pagou um valor a mais do que deveria. Até a mulher se espantou aqui na entrada com isso. Agora não tem como devolver, não. Já foi. Já foi. É, porque o dinheiro vai para a fundação da Fortaleza É de Santa presente, Catarina. né? De presente. É, Eu paguei R$ 15. Era 4 o negócio. ó, logo na entrada da Fortaleza, certo, a gente vai ter a Capela de Santa Catarina, na qual a gente talvez não consiga entrar porque estão limpando. E tem um rapaz lá dentro limpando. Aliás, um não, né? Eu tô vendo dois ali que estão fazendo a limpeza, certo? E cada porta dessa, aqui nessa parte de baixo da fortaleza, ela vai representar um cômodo específico, né? Então, na parte de cima das portas, a gente vai ter as, as placas, né? Ó, antiga casa do Capitão Mó, né? E a Fortaleza de Santa Catarina, inclusive, é um local importante, inclusive até no período holandês aqui na Paraíba e no Nordeste, né? Pois a Fortaleza de Santa Catarina ela aparece em alguns mapas históricos no período holandês, certo? É bem fácil de identificar, né? Vai aparecer um aí na tela para vocês terem uma noção. Ó, e assim como lá em João Pessoa, aqui também tem uma casa da pólvora, né? Que é justamente aquela casinha ali, ó. Casinha entre aspas, né? Porque a parede de lá é muito reforçada, né? Então, ó, aqui também vai ter banheiro, certo? Quem vier por aqui, ó, tem ali os sanitários. E aí a gente vai mostrando um pouco da fortaleza. Algumas salas aqui embaixo estão bem ocupadas, então acho que a gente pode ir adiantando por ali, ó. Pela Casa da Pólvora e depois vem por esses lados. Ó, aqui parece estar livre. Ou tá mais tranquilo. Tem essa placa aqui, ó, lápide comemorativa da fundação da Fortaleza de Santa Catarina, época de João IV, Dom João IV. Olha aqui a placa, né? A gente que estuda a paleografia, né, dentro da arqueologia, diplomática também, né? É muito interessante isso aqui. E claro, ó, aqui está a inscrição e também uma pequena explicação, né? Essa parte aqui eu não cheguei a ver, deixa eu ver aqui o nome. No caso aqui é a antiga casa do Capitão Mor, né? Assim como a entrada ali pela outra porta. Além desses mapas aqui, né, dessas cerâmicas, que vai ter várias representações, né? Os costumes dos povos originários, né? As caravelas, enfim, alguns mapas de cidade também, né? Mas a gente também vai ter a evolução, digamos assim, das bandeiras, né? Em Portugal, como também a bandeira do Brasil. Ó, representação dos povos originários, né? Na época que o pessoal foi chegando por essas terras. Aqui embaixo também. As bandeiras. As bandeiras. E é interessante porque antigamente, como não tinha cimento, essas coisas, o pessoal fazia essas construções com ano de baleia. O pessoal juntava essas pedras e colocava ano de baleia. Aqui. É.
Mas eu quero fazer história de cada aula, história de filosofia. Eu quero. Eu gosto muito da história. Agora estamos aqui ainda na casa da Fortaleza, na Fortaleza. Santa Catarina. E aqui é interessante porque, não só por toda a história, mas esse quadro aqui ao fundo é da Branca Dias, né? E a família dela era uma família de cristãos novos, né? Judeus. E ali, 1600 e pouco, né? No período que tinha a Inquisição, ainda era muito forte. Ela acabou sendo vítima da Inquisição, então foi enviada para Portugal, né? E acabou sendo morta lá. Então tem essa lenda dela pela cidade de João Pessoa, na qual ela visitaria o Centro Cultural São Francisco em busca do marido dela, né? Então, é engraçado porque em João Pessoa não tem, mas tem aqui essa gravura dela, né? Só não tem mais informações, mas tem essa lenda e que a família dela era a dona das terras em que hoje é denominada o Engenho Velho, né? Que é uma comunidade rural, uma área rural ao sul de João Pessoa. Então é um ponto interessante aqui na Paraíba, né? E que tem essa referência, né? Também aqui na Fortaleza de Santa Catarina. Mas, apesar que tem só a gravura ali, enfim, mas não tem placa nem nada para falar, né? Esse quadro foi feito antes ou depois da morte dela? Eu não sei, Será? mas na internet também tem esse quadro. E tem essa história, mas aqui não tem. Nem placa, né? Só tem a gravura ali, mas não tem placa nem nada. Bota exclusivo na tela, Samuca, porque é exclusivo, viu? Essa história é bem interessante. A pessoa pesquisar Lenda de Branca Dias vai aparecer toda essa história aí. Né? E é algo que muita gente não sabe, né? E tem uma história também, porque acho que é um trabalho acadêmico que fala também sobre isso, inclusive até sobre um túnel na região do Engenho Velho, né, que é a área Gramame, falando sobre um possível túnel que havia para o pessoal se refugiar, enfim, né? Mas a família dela acabou sofrendo um ataque, né, por serem cristãos novos e, consequentemente, a Branca Dias também. Os refúgios eram para quem era escravizado? Rapaz, agora é uma boa pergunta que eu não vou conseguir responder, mas tem um trabalho que aí ele comenta sobre esse possível túnel, né? Se eu não me engano, o pessoal da região chamava de túnel dos holandeses, né? Que aí ela foi morta ali em 1600 e pouco e tal, e os holandeses invadem a Paraíba ali em 1634 até 1654, né? E aí, como a gente estava falando lá embaixo, a Fortaleza também é um lugar que aparece nos mapas holandeses e é muito citado, né? Então, é uma construção bastante importante. E a gente recebeu um papel, né? Que traz um resumo da história da Fortaleza também. Bota exclusivo na tela, porque isso você vê só aqui. E tem outro fato interessante, No caso, daqui não dá para ver, mas mais ou menos ali onde está aquele pessoal ali do outro lado, é o Rio Paraíba. E na tarde do dia 24 de dezembro de 2000, não, de 1859 foi quando Dom Pedro II vem aqui para Paraíba, né? E aí mais ou menos no início da tarde, quando ele passa, então tá a população aqui, né, da região e os militares que fazem uma saudação soltando as bombas, né, as bolas de canhões em direção ao Rio Paraíba. E aí o imperador é saudado junto com a sua esposa e toda a comitiva imperial que veio visitar a Paraíba, né? Essa visita do Dom Pedro II por aqui, pelo estado, pela província, né, já que era um período imperial, se deu ao fato de que o Dom Pedro ele tinha vontade de conhecer as províncias do norte, né? Até porque antigamente não tem essa divisão geográfica como a gente tem hoje, né? Norte, Nordeste, Centro-Oeste, era Norte e Sul. E a Paraíba ficava no Norte. Então, mais ou menos 2 a 4 horas da tarde do dia 24, o vapor da Marinha do Brasil passa por aqui, em direção ao Porto do Capim, João Pessoa, né? No dia seguinte, depois da missa de Natal, o Dom Pedro II ele também vem visitar a Fortaleza e, consequentemente, tem até um detalhe que quando ele estava por aqui, um soldado
teria corrido em sua direção e reclamado que o soldo que ele recebia na época era insuficiente para se manter. E que aí o Dom Pedro II teria ordenado que aumentasse o soldo dele para que assim pudesse ter uma qualidade melhor de vida, né? Para poder comprar alimentos, enfim. Então, tem essa parte aí, né? Desde o período holandês, a visita do Dom Pedro II também por aqui. Além da visita de Dom Pedro II aqui, ele também visita outras vilas, né? Que aí é Mamanguape, que também é mais ao norte, né? Que aí no caso você tem que passar aqui pelo Rio Paraíba, como também Pilar e a região ali, Santa Rita e Bahia. Então, é basicamente isso. E eu pensando que era uma pessoa ali na janela, mas é só um boneco mesmo. Deixa eu mostrar aqui, ó. Toca verde, né? Eu pensando que era uma pessoa. Agora, uma coisa também que eu tô achando muito parecida é essa parte aqui que a gente tá. Ela lembra muito o lado sul, sudoeste da Fortaleza dos Reis Magos, em Natal. É muito idêntico, né? E elas foram construídas, né, tanto a Fortaleza de Santa Catarina quanto a Fortaleza dos Reis Magos, elas foram construídas em um período próximo, né, uma da outra. Que agora de cabeça eu não vou lembrar a data exata, né, mas são bem próximas uma da outra ali, século XVI, século XVII. Então, num período que muitas fortificações aqui pela região litorânea, né, do Brasil estavam sendo construídas, né. Então, essa parte aqui é muito bem parecida. E nas outras vezes que eu estava até comentando com o Rock aqui antes da gente gravar esse trecho, né? Que nas outras vezes que eu vim aqui na Fortaleza, eu nunca vi esse lado que a gente tá, né? Só para mostrar aí, ó. A gente tá na parte alta aqui, ó. Aqui embaixo de onde estamos é onde ficava a casa do Capitão Mó. Então, tipo, esse lado aqui de cima, nas outras vezes que eu já vi, nunca vi aberto. Né? Então, não sei se talvez não prestei atenção. Então, tipo assim, não sei se foi algo, talvez eu não tenha prestado atenção, ou realmente estava bloqueado, mas eu não lembro nem de povo subir ou descer desse lado. Mas aqui é muito interessante. Ó. E esse quadro aqui é um dos mais fenomenais que eu já vi na minha vida, justamente pela frase que tem, né? Passam os séculos e os homens, mas repetem-se os fatos e suas causas. E aí eu não vou conseguir explicar exatamente esse quadro aqui, mas observando ele a gente consegue perceber alguns detalhes, né? Os indígenas, as referências à coroa portuguesa também, né? Aqui, ó, a referência à coroa portuguesa. Melhor do que uma coroa só, é só 3 coroas juntas, né? Para marcar a época. Eu não sei, eu posso estar errado. Mas esse personagem aqui tá me lembrando um pouco um bandeirante, né? Que eram os desbravadores aí. É tudo para marcar a época. São várias referências, né? Ao Brasil, enfim, esse período desde a colonização. E esse outro, será que... Esse aqui é um mapa. São Luís do Maranhão. Ó, o porto de São Luís aqui, ó, bem quase no meio da ilha, né? E é um detalhe também, eu não sei se eu falei isso quando a gente estava gravando, mas antigamente essas construções assim, de pedra e tudo, até lá no Museu de História da Paraíba, quando a gente foi, né? O pessoal estava comentando sobre porque, para quem não conhece, lá na cidade de João Pessoa tem um Museu de História da Paraíba que nada mais é o Palácio da Redenção, né? Que por muitos anos foi a casa dos governadores e que lá também era a moradia dos jesuítas, né? Desde o início da colonização aqui na Paraíba, né? 1585. Aí depois de um tempo eles foram expulsos, enfim. Então aquele quarteirão, o museu, o Palácio da Redenção, hoje o mausoléu de João Pessoa antigamente era a igreja e também o antigo Liceu Paraibano, né? Que já foi que ali era o convento, né, dos jesuítas. Então,
as construções ali também são de pedras assim. E antigamente não tinha cimento nem nada. O pessoal usava para colar essas pedras, né? Para fazer essa liga entre as pedras, o pessoal usava óleo de baleia. Então, do outro lado, então, tipo, para aquele outro lado lá, né, que a gente vai mostrar também, é onde tem o Rio Paraíba. E da outra margem é onde tem o município de Lucena, né? Costinha já faz parte do município de Lucena. E Lucena, que inclusive a gente já gravou lá, tem vídeo aqui, né? E a gente vai voltar lá, viu? Em breve. Porque faltou um vídeo agora de gravar lá. mais vídeo ainda para vocês. Faltou um vídeo que foi o da igreja, Nossa Senhora da Guia, para gravar. E, inclusive, vamos tentar ver se a gente consegue localizar a igreja da Guia, né? Quando a gente estiver ali do outro lado. Vamos sim. Porque de lá da igreja da Guia, para quem não sabe, dá para ver o município de Cabedelo. Sendo que a igreja da Guia, como ela está numa elevação do município de Lucena, então antes dela tem uma certa quilometragem até a beira do Rio Paraíba. E, consequentemente, tem a vegetação, né? Então, daqui de Cabedelo para lá é mais difícil da gente localizar a igreja, né? Mas, ao contrário, é mais fácil. Então, vamos seguir. Aí, pessoal, o tempo está se abrindo mais, né? Porque a gente, como a gente estava mostrando, estava chovendo, enfim. Então agora tá mais, rapaziada, tá mais tranquilo. Aí tá, apesar da chuva, né? Mas o céu já ficou azul, ó. Ficou azul do jeito que a gente gosta. Pronto, agora vamos descer lá pro outro lado, né? Para mostrar tanto a Casa da Pólvora quanto ao redor, né? Inclusive o Rio Paraíba. Então, bora lá descer. Confiram nos próximos vídeos também. Bom, gente, esse lado aqui que estamos, né, que vocês estão vendo agora, é a parte frontal da Fortaleza de Santa Catarina. Então aqui a gente vai ter o porto de Cabedelo, né, ao lado. Tem um navio lá, ó. Não sei qual é o navio, mas todas as vezes que eu já vim por aqui sempre tem um navio ancorado ali, né? E é uma movimentação grande, né, de caminhões, enfim. Ó, além desse lado que estamos, né, como vocês podem ver, tem algumas pessoas. Então, em vários pontos da fortaleza a gente vai ter esses canhões, né? Tem até uma inscrição também, ó. A gente consegue ver aqui, né? Eu posso estar enganado, mas pelo menos aqui tá dando a impressão de que é 4080. E aqui tem como se fosse uma letra M, né? Então o pessoal acendia, né? Aqui, ó. O pessoal colocava, né, as coisas e colocava o fogo por aqui, ó. Imagina aí, né? Claro, não hoje, né? Porque hoje tem casas, mas imagina aí essa área aqui frontal da fortaleza, tipo só mato, por exemplo, e os invasores chegando, né? Uma das coisas que eu penso muito é quando os holandeses vieram aqui para Paraíba, né? Toda aquela repercussão, toda aquela angústia, né, de tipo tá perdendo território, digamos assim. Ó, tem alguns pontos da fortaleza que são assim, abertos, literalmente, né? Ó, e o mato tá cobrindo, mas aqui a gente tem, ó, a base, né? Então tem alguns pontos da fortaleza que são assim, ó, abertos, literalmente. Então evitem vir para esses cantos, a gente tá vindo, mas evitem de vir por aqui porque não tem proteção nem nada. Então para não ter risco de cair ou algo do tipo. Ó, só daqui de onde estamos a gente já consegue ver Lucena, lá do outro lado, né? A gente já vê o rio ali. E aí, como eu falei lá embaixo, vamos tentar localizar a igreja de Nossa Senhora da Guia, né? Que em breve a gente vai passar por lá novamente. Não hoje, né? Mas agora em maio a gente já vai voltar a Lucena, né? Num novo passeio com outros amigos. E aí vamos passar lá na igreja e gravar sobre ela também. Estão reformando, né? Foi anunciado no perfil da Secretaria de Cultura do Estado
um repasse de verbas para a reforma daqui da Fortaleza de Santa Catarina. Inclusive, um dos pontos que eu estou observando é justamente esse aqui, né, que é na parte da entrada, porque na última vez que eu vim, aqui estava como é que eu posso dizer, quebrado em alguns trechos, né? E isso aí também, consequentemente, dando infiltração, né? Então, já estão ajeitando por aqui, né? É tanto que o cimento já tá até seco agora, né? Ó, e aí a gente consegue ver, ó, Fortaleza não. Aqui, ó, no lado esquerdo, ó, a balsa passando, né? E aqui, mais na frente, vamos ter uma das ilhas, né? Que aí a gente vai ter Ilha Stuart, Ilha Tiriri, Ilha... Deixa eu ver qual é a outra, meu Deus. Ilha Stuart, Tiriri e tem mais algumas outras também que eu não estou lembrando agora, né? Mas esse é o cenário de quem vem a Fortaleza de Santa Catarina. Daquele outro lado a gente vai ter Costinha, né, que já é o município de Lucena, para cá. E mais ou menos daqui onde tem esse poste, para lá, é o município de Santa Rita. É algo que muita gente até acha que é brincadeira, mas Santa Rita ainda faz divisa com Cabedelo e tem parte do Rio Paraíba também. Ei, Vitor, tá indo aonde? Tem que fechar o vídeo ainda. Ó, gente, ó, agora que eu tô vendo, ó, o pessoal tá trabalhando lá no porto, viu? Não que não estivesse, né? Mas eu tô dizendo, ali, né, a plataforma, né? Os equipamentos estão se movimentando e tudo, né? Colocando a carga ali no navio. É algo interessante, né? E se a gente for ficar aqui, a gente passa o dia todo observando isso, né? Como tem até os memes, né? Que o homem não pode ver nem retroescavadeira trabalhando, que para tudo que tem pra ficar observando. E ali, ó, ali tem mel, né? Abelha mesmo. Eu esqueci como é que fala, né? Eu não vou lembrar agora como é o termo certo disso, né? Pra quem trabalha com mel, enfim. Outra casinha aqui também, né? Assim, a gente desconfia que seja abelha, né? Porque o que a gente viu ali atrás aparecia ser abelha. E claro que a gente não vai chegar perto para ter certeza. Você prefere ser picado por uma cobra ou por um vexame de abelha? Nenhum. Eu prefiro ser por um vexame de abelha. Eu prefiro por nenhum. Eu prefiro ficar em terra firme mesmo. Ó, e daqui a gente tem uma visão muito massa, né, para fazer esse encerramento aqui com chave de ouro, que é o seguinte: naquele lado, Lucena, né? Do outro ali, eu não sei se vai conseguir pegar na filmagem, aí daqui também dá para ver João Pessoa. Inclusive por aqui, ó, em uma dessas partes abertas, né, dessas janelas, digamos assim, do forte, a gente consegue ver os prédios lá no fundo, né? Talvez pela câmera celular só com um zoom para ter uma noção maior. Mas aí é isso, gente. Essa é a parte de trás, né, da Fortaleza de Santa Catarina, o Rio Paraíba, que é belíssimo. Então, João Pessoa, Santa Rita, Lucena. E, claro, também estava rodando agora há pouco, né, as balsas, né? Tinha uma indo e outra voltando. Então, aí o pessoal trafegando de um lado para o outro, né? Tem uma embarcação lá no fundo, ó. Se a gente conseguir ver, lá no fundo, ó, onde eu estou apontando. Talvez esteja indo em direção a Forte Velho, né, que faz parte de Santa Rita. Bom, e desse lado aqui a gente vai ter uma outra visão da Fortaleza de Santa Catarina, né? Como a gente estava comentando, a gente estava lá pelo outro lado, né? Ó, aqui tem uma visão muito mais diferente, né, do que a gente está acostumado. Porque na maioria das fotos ou vídeos a gente geralmente vê o pessoal de lá para cá, né? E aqui a gente tem uma outra visão. A gente estava ali, né? Inclusive, deixa eu pegar o papel aqui, só pra gente situar um pouco a história do lugar. Amassou o papel porque tava dentro da bolsa, né? E aí, eu achei interessante isso, porque das outras vezes que eu já vi na Fortaleza não tinha nada disso aqui, né? Contando a história. Mas aqui eles deram esse folheto que traz um resumo histórico da Fortaleza. Ó,
1589, então aí a gente tem 4 anos após a fundação da capitania da Paraíba, iniciou-se, possivelmente, a construção em Taipa, por ordem do governador-geral de Pernambuco, para conquistar a região e fundar a capitania da Paraíba e assim impedir as invasões estrangeiras, né? Em 1597, os franceses, com a ajuda dos índios da região, em uma esquadra de 13 navios e 350 homens, atacaram o forte, mas foram derrotados. Mais tarde, o forte passou a se chamar Santa Catarina, em homenagem à duquesa portuguesa Dona Catarina de Bragança, fato que coincidiu com a capela da fortaleza, que era dedicada a Santa Catarina de Alexandria. E aí, tô até ficando com sede já. Ó, a capela é aquela dali, aquele bloco logo ali ao lado da entrada, certo? Na qual não foi possível entrar porque o pessoal tava fazendo limpeza, né? Então não tem como mostrar ela. Eu acredito que eu tenha fotos de lá, de outras vezes que eu vi, então eu vou tentar achar e assim a gente colocar no vídeo, né? Ó, 1631, a primeira investida holandesa, na qual desembarcaram 1.300 homens de 13 navios, e após 12 dias de muita luta, os portugueses obrigaram os holandeses a baterem em retirada, ficando 200 soldados mortos e levando 150 feridos. E aí, 1634 a 1654 é quando tem o domínio holandês, né? Então aí a gente vai ter, para quem não sabe, né? A região aqui onde hoje é Cabedelo era integrada à capital da Paraíba. Então a capital da Paraíba no período holandês ela ganhou outro nome, né? Que foi Frederikstad, em homenagem a Frederico Orange, né? Da Holanda. E Recife também teve um outro nome, que foi Mauristad, né? Então são várias, como é que eu posso dizer? Vários conjuntos que formam uma longa história ao longo desses mais de 4 séculos de existência da Paraíba, e que também muitas delas passam aqui pela Fortaleza de Santa Catarina. Mas aí, como eu já vi várias vezes, talvez não tenha tanta importância de saber o que eu penso ou não, porque da Fortaleza de Santa Catarina, todas as vezes que eu vim, já trouxe vários amigos meus também, e hoje, né, trouxe rock também para conhecer, né? E outro, a gente veio de trem, viu? Se você vier para aqui, para Fortaleza de Santa Catarina ou para Cabedelo, se possível, venha de trem. É 2,50 a passagem, mas não só pelo valor, mas porque é uma experiência muito massa. Apesar que também na BR é muito trânsito, e quem é daqui da Paraíba sabe que está tendo muito congestionamento por conta das obras lentíssimas da BR-230, né? Dos vários viadutos que estão sendo construídos aqui entre João Pessoa e Cabedelo. Então, vindo de trem, não tem estresse, não tem nada. O trem anda na linha, que é a forma que a gente quer andar também, né? Então, eu vou pegar a câmera, que aí é para Rock deixar o comentário dele, né? A experiência dele sobre essa visita. Aqui nesse vídeo teve até crítica social. A cidade de João Pessoa, o prefeito. Não, senti. Não, é verdade. Pior que eu tô tentando lembrar que parte foi essa, mas enfim. Mas... É que você falou que congestionamento... Não, mas isso aí, quem é da Paraíba sabe, né? O congestionamento tá... As obras já há quase 10 anos ali dos viadutos, né? Entre Cabedelo e João Pessoa, e não sai do canto, enfim. Então, recentemente também virou até piada nacional, porque o ministro veio fazer a inauguração de um viaduto que nem pronto tá, né? Então, quer vir para Fortaleza de Santa Catarina, pro Dique de Cabedelo, que é lá na frente também, venha de trem, que venha você e sua família, que é uma experiência muito massa. Aí agora, claro, né, eu peço até licença, que aí vamos escolher os feedbacks de hoje, né? No trem é bom que tem muita gente andando de trem pela primeira vez, hoje pelo menos teve, então não foi só eu andando de trem pela primeira vez, andando na linha pela primeira vez, igual mostramos no vídeo anterior, no primeiro vídeo que gravamos hoje, né? Como é andar na linha? É bom? Andar na linha é bom, eu gostei. É mais rápido do que andar de ônibus. E assim, eu tô
andando na linha pela primeira vez, igual a homem bom, porque eu sou um homem bom. Andar na linha tem seus benefícios. Tem seus benefícios. E é em dobro. É em dobro, não é igual as meninas aí que ficam dando golpe na gente, não, tá entendendo? Eu sou uma pessoa que nunca enrolei ninguém, sempre andei na linha, tá entendendo? E eu... Tá bom, já chega disso. Vai virar um confissões aqui, tá errado isso aí. Gente, foi muito legal gravar o vídeo de hoje, foi muito legal vir aqui hoje. Foi muito divertido gastar 15 reais hoje. É uma coisa que vai ficar pra sempre nesse vídeo também, nesse vídeo na minha memória. E aqui, porque eu trouxe também junto comigo o Vitor pra me guiar nesse passeio, porque sem ele não ia ter como fazer isso, porque eu não conheço Cabedelo da forma que Vitor conhece. Eu não conheço João Pessoa da forma que Vitor conhece. Eu só conheço as golpistas da forma que ele não conhece. Gente, um abraço pra vocês. Lembrem-se que a memória importa. Foi um prazer estar aqui gravando o vídeo com vocês hoje. E é isso, pessoal. Então, venham na Fortaleza de Santa Catarina, venham de trem, façam esse passeio que é muito massa. E, claro, apreciar a história, apreciar essa bela paisagem que o Rio Paraíba proporciona, né? Enfim, claro, já que está aqui em Cabedelo também, quando for em outra oportunidade, vá lá, ó. Aqui não dá para mostrar porque tá o muro, né? Mas a gente vai até ali na frente para mostrar melhor, que vamos lá para Lucena também, que Lucena tem muita coisa massa. Tem tanta coisa massa que a gente já vai voltar para lá em breve, viu? Ó, e daqui a gente não conseguiu localizar, mas a igreja de Nossa Senhora da Guia, ela fica mais aqui à direita, né, no meio do verde que está aí na imagem. Então, eu particularmente não tenho mais nada a que dizer. Aliás, agora eu tenho, que daqui a gente consegue ver João Pessoa, nossa cidade. Lá mais à esquerda, os prédios ao fundo. Mais tarde a gente volta lá. Ó, dá pra ver até as Torres Gêmeas também, viu? Alô, Diego, você que trabalha em uma das Torres Gêmeas, ó. Estamos vendo aqui seu local de trabalho, viu? Deve estar trabalhando hoje, né? Porque hoje é facultativo só para quem é do governo, mas quem é da área privada tá trabalhando hoje. Então, é isso, galera. Até o próximo vídeo.